Vamos lá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa última palestra do ano de 2023, não menos importante, sobre o Natal, né? Então vamos falar sobre o Natal. O que significa o Natal? Natal, a palavra Natal é um adjetivo e ela significa onde ocorreu o nascimento, relativo a natalício. Então, eu quero que vocês façam uma reflexão e pensem o que significa o Natal para vocês. As festas, a reunião em família, a confraternização, que depois nós vamos falar sobre isso. Mas para Jesus foi o momento em que ele nasceu, não necessariamente dia 25 de dezembro, mas o que ocorreu naquele momento histórico. José era descendente do rei Davi, o pai de Jesus. Então eles tiveram que ir até Belém, porque o imperador César Augusto requisitou um censo. Então ele saiu de Nazaré com Maria de Magdala e foram para Belém, para todos os judeus eram obrigados a participar desse censo. E aí o que acontece? Maria já estava com a gravidez bem avançada. Demoraram muito para chegar a Belém. Chegando lá, a cidade estava lotada. Não havia uma hospedaria, não havia um lugar para eles ficarem. E Maria começava a ter as contrações do parto. Então José chegou numa estalagem e pediu ao dono da estalagem se não havia um espaço onde eles pudessem ficar a qualquer lugar. E o dono da estalagem falou, olha, tem ali o curral dos animais. Se vocês quiserem se instalar lá, é o que eu tenho. E cobrou ainda por esse espaço. José chegou lá, deu uma arrumada, uma ajeitada, e Maria começou a ter as contrações e Jesus nasceu. Neste momento não tinha berço, não tinha lembrancinha, bem casada, bem nascido, né? Não tinha enfeite de porta, tinha o quê? Uma manjedoura. O que é que nós colocamos na manjedoura? A manjedoura é um recipiente de madeira onde é colocada a comida, a ração para os animais. Então eles limparam aquela manjedoura e colocaram Jesus ali. Eu, Clóris, interpretei essa manjedoura como todos nós. Quando Jesus é colocado nessa manjedoura, simbolicamente, era como se Jesus estivesse nascendo para nós. Porque ele não é o alimento. Ele depois não veio falar que ele é o pão vivo que desceu do céu? Então, seguiu esses dias, houve o censo e José e Maria voltaram para Nazaré. Você falou assim, nossa, mas se Jesus nasceu em Belém, por que ele era Jesus de Nazaré? Porque foi onde ele foi registrado, foi Nazaré. Não necessariamente você é onde você nasce, é onde às vezes o seu coração está. E Jesus quis ser conhecido por Jesus de Nazaré. Mas não podemos esquecer que ele descendia do rei Davi. E Herodes tinha uma profecia que todas as crianças teriam que ser mortas, porque ele tinha essa profecia de que ia vir um rei que iria libertar os judeus. Então José e Maria correram e se esconderam, porque Herodes de fato matou todas as crianças, mas graças a Deus Jesus sobreviveu. Para mim é muito simbólica essa representação da manjedoura, porque era um lugar tão simples, tão rústico, mas era o lugar onde era colocado os alimentos para os animais. E Jesus não falava que ele era o nosso pastor? Vão guardando as informações. E ele falou, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o mais engraçado é que a palavra Belém, que foi onde Jesus nasceu, significa pão. Olha que interessante. São vários significados que vão se entrelaçando. E aí eu trago para vocês o seguinte. Todos os dias são natais. Porque todos os dias nós podemos ser a manjedoura de Cristo. Todos os dias nós podemos deixar Jesus nascer dentro de nós.
Todos os dias nós não temos que comemorar o nosso nascimento. Natal não significa isso? Nascimento, local onde vocês nascem. Nós nascemos todos os dias. Então, Natal é todos os dias, não é apenas um dia. Como dizia Paulo de Tarso, quando você entende que Natal é todos os dias e acolhe Jesus dentro de você, é a união do discípulo com o mestre. Então, a importância de nós termos Jesus como esse alimento da nossa alma, alimento do nosso espírito e alimento da nossa vida. E é importante ter uma data, o Natal? Não é? É a união, é a fraternidade. Nossa, mas é uma falsidade o Natal. Nossa, todo mundo briga o ano inteiro e pega um dia do ano para ficar tudo bem. Maravilhoso! Vocês não são espíritas? Não são cristãos? Então vamos lidar com os defeitos do amiguinho. Vamos ser pacientes com os familiares, não é? Mas o que aconteceu? Por que ficou sendo 25 de dezembro o aniversário de Jesus? Estima-se que Jesus tenha nascido por volta de setembro. Isso não é muito... a gente não tem essa certeza. Mas, na época, no século IV, o imperador Constantino quis acabar com uma festa pagã que era uma festividade ao Deus Sol. E aí o que ele fez? Falou, não, então o Deus Sol agora vai ser Jesus. Então, 25 de dezembro é comemorado o Natal, o aniversário de Jesus. E aí eu trago para vocês, mas Jesus é o nosso Sol, né? Jesus é a luz do mundo e o sal da terra. Eu ainda pego esse sal da terra e destrincho ele, pego o sal para a saúde, para amor próprio, porque Jesus ensina isso tudo pra gente, e L para a liberdade, porque quando você tem Jesus com você, você fica livre de todas as outras coisas. O que nós temos que fazer é trabalhar para os nossos vícios, o nosso materialismo, não criar nuvens que cubram esse sol. Então, por isso que Natal é todos os dias, esse trabalho diário de sermos a manjedoura do Cristo. E aí, o que eu fiz, né? Eu peguei todos os discípulos e eu peguei as características deles e eu vou listar agora para a gente comparar com aqueles nossos parentes e conosco mesmo. Porque o que aconteceu? Quando Jesus cresce, ele adulto, ele escolhe morar em Cafarnaum, que é as margens do Mar da Galileia. E é ali que ele começa a caminhar, a realizar milagres. E ele começou a falar para multidões. E nesse momento, ele resolve escolher os 12 discípulos. Então, ele em oração, a oração era muito importante para Jesus. Ele, às vezes, durante o dia, como ele andava muito e tinha multidões para ouvi-lo, ele não tinha tempo de orar. Mas ele perdia a noite em oração, porque era muito importante essa comunicação com Deus. Então, ele parou para fazer oração. E essa escolha foi um dos acontecimentos centrais na vida de Jesus, porque esses escolhidos é que levariam a sua palavra adiante. É com esses escolhidos que ele nos mostraria a diversidade das pessoas, as dificuldades, e era com esses seres que ele escolheu, esses 12, aí tem mais Maria Madalena, e os que vieram depois, Paulo de Tarso, Lucas, foi que ficou a palavra dele. Então vamos começar o quê? André, aí vocês vão pensando que parente de vocês, ou vocês são assim, tá? André era o mais velho dos apóstolos, organizado, metódico e previsível. Tinha sempre que segurar Pedro. Pedro era o irmão dele. Pedro, o nome já é duro, né? Pedro é pedra. Pedro tinha uma fascinação com Jesus, ele tinha até uma relação narcísica com Jesus. Ele era alucinado por Jesus, mas depois nega Jesus 3 vezes, né? Então Pedro era aquele impossível, fazia tudo com urgência, explosivo, temperamental, era uma pessoa super difícil, era um dos mais próximos a Jesus e foi aquele que Jesus mais desafiou. Ansioso, fazia
tudo do modo mais fácil, era inquieto e agia e depois pensava. Quem é assim aqui? Não precisa levantar a mão não, gente, não se entrega. Tiago era filho de Zebedeu, idealizador, um pensador, criativo, intuitivo, sempre equilibrado, e era uma das pessoas que Jesus sempre usava ali como mediador nas confusões. Quem tem um parente que está sempre no meio, assim, no meio de campo segurando as pontas? Você, né? João, irmão de Tiago, também comunicador, sensível, esteve com Jesus em todos os momentos. Ele escreveu o Evangelho de João e Jesus pediu para ele cuidar de Maria de Magdala. Então ele que ficou com Maria até o final. Olá, boa tarde. Ficou com Maria até o final. Dizem que ele faleceu por volta dos 100 anos. Foi o único que não teve uma morte trágica, tá? Felipe, organizador do grupo, cuidava da logística. Ele que falava, você vai para lá, você vem para cá, você vai para tal cidade. Ele que organizava a logística do grupo. Natanael, filho de Bartolomeu, tinha um perfil comunicador, sensível e de fácil relacionamento. Buscava a harmonia do grupo, sempre divertido e pouco distraído. E o Bartolomeu, ele era aquele engraçado, que ele estava sempre contando uma piada, fazendo um malabarismo, tentando distrair, aliviar as tensões do grupo. Porque pensa, eles eram andarilhos, eles andavam o tempo inteiro, 24 horas por dia, andando e falando. Tiago e Judas Tadeu, os filhos de Alfeu, eles seriam gêmeos. Tinham perfis idênticos, tinham coração grande, bons e generosos, buscavam também sempre a harmonia do grupo. Simão, o zelote, revolucionário, impulsivo, extremamente leal a Jesus e ao judaísmo. Ele era aquele judeu ferrenho que defendia Jesus até o último. E aí temos Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do grupo. Judas cuidava do dinheiro. E Mateus. Mateus também era um comunicador, tinha bons relacionamentos. E Mateus ajudou muito ao grupo, porque Mateus, a gente não pode esquecer que era o cobrador de impostos, trabalhava para os romanos. E quando ele larga a sua vida e vai acompanhar Jesus, como todos esses largaram todos a sua vida e foram acompanhar Jesus, Mateus ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa remuneração, então ele se desfez dos seus bens e ele que praticamente organizou todas essas expedições. E aí o que Jesus fazia? Vendo as dificuldades de cada um, de relacionamento, a particularidade de cada um, ele pegava Mateus, que era mais calmo, e pegava Pedro, que era mais nervoso, falava, vocês vão para aquela cidade para falar em meu nome, vocês vão para Creta, vocês vão para... Enfim, vocês vão se espalhando aí pelo mundo. Então ele sabia quem ele podia juntar, porque um ia ensinar o outro. Então o que eu quero trazer para nós aqui hoje? O que mudou de 2024 anos quase para hoje? Absolutamente nada. A gente ainda continua com as mesmas dificuldades de relacionamento, mas estamos aqui fazendo o nosso Natal, né? Estamos aqui numa casa espírita, deixando Jesus crescer dentro de nós, deixando esse Natal sermos essa manjedoura de Jesus. E nunca esquecer que o Senhor é o nosso pastor e nunca nos faltará. E aí, temos sempre que nos lembrar quando Jesus começou a crescer dentro de vocês. Quando foi o Natal para vocês? Porque para Maria de Madalena, o Natal foi quando ela conheceu Jesus na casa de Pedro. Que aí ela mudou a sua vida e foi seguir Jesus. Para Saulo de Tarso, foi às portas de Damasco, que ele ficou cego quando viu Jesus, porque ele passou de perseguidor dos cristãos a um dos maiores divulgadores do cristianismo, se batizou e virou Paulo de Tarso. O Natal para ele foi ali, às portas de Damasco. Vocês lembram quando foi o Natal de vocês? Qual foi o Natal mais importante? E eu queria muito falar para os pais a importância de celebrar o Natal com os filhos, de mostrar e de ensinar a espiritualidade. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. E uma ótima forma
são os símbolos do Natal. O presépio, por exemplo, que você mostra para a criança o menino Jesus na manjedoura, os animais. Você já vai ensinando para a criança o que significou aquele nascimento, a estrela de Belém, os reis magos, que o presente, que hoje o símbolo do presente foram os presentes que os reis magos levaram para Jesus, que as luzes na árvore do pinheiro, o pinheiro de Natal, ele representa a árvore que nunca morre, porque o pinheiro é a árvore mais verde no inverno, que é uma tradição que nós trouxemos dos países nórdicos, mas é uma árvore que ela está verde no meio da neve. E quando você tira ela e coloca na sua casa, ela representa a finitude da vida, porque ao final do Natal, quando você vai desmontar, se ela ainda não estiver seca, você consegue plantá-la de volta, mas às vezes ela seca, porque a gente desmonta a árvore no dia de Reis e até você cortar e tentar replantá-la de novo, às vezes ela seca. Então a representação é a finitude da vida. As luzes na árvore é Jesus, a luz do mundo, que podem ser hoje, naquele tempo eram velas, hoje são lâmpadas. Então todos esses símbolos do Natal, os pais podem ensinar aos seus filhos. A representatividade não é só o Papai Noel vermelho, que o Papai Noel traz presente, que aliás o Papai Noel foi inspirado em São Nicolau, que era um bispo na Rússia, que o seu aniversário era 6 de dezembro, ele saía distribuindo presente para as crianças, mas ele usava azul ou verde ou amarelo. A Coca-Cola que transformou o Papai Noel nesse moço de vermelho. Então a gente tem que mostrar para os nossos filhos que o Natal não é só o Papai Noel. O Natal é muito mais. O Natal é o nascimento de Jesus. Jesus dentro de nós. Então, vamos para as nossas casas, vamos celebrar o Natal, sim, com a nossa família, porque é importante o dia 24 e 25, mas nunca esquecer que Natal é todos os dias. Todos os dias, quando nós acordamos e damos a oportunidade, fazemos uma oração de sentir Jesus dentro de nós, de sermos a manjedoura do Cristo. Então, eu quero desejar um Natal maravilhoso para todos nós, todos os dias. São natais. Boa tarde.